na semana passada, a gente fez um mapa mental que foi perpassando inicialmente pela petição inicial, atendimento ao cliente, petição inicial, primeira audiência, e aí vou até aqui replicar para vocês o data show, para que vocês consigam me acompanhar melhor nessa didática. Só um instantinho aqui. Aula de prática. Aqui. Vocês conseguem enxergar, gente? Beleza, né? Então, foi o que a gente fez. Tivemos aqui um cliente, fizemos um atendimento ao cliente, elaboração da petição inicial, distribuição da reclamação trabalhista, em sala de aula mesmo. Já tínhamos elaborado a reclamação trabalhista, fizemos esboço, avançamos, inclusive, na contestação, fizemos, né, esboço de contestação, e eu, semana passada, trabalhei com essa visão, né, de mapa mental em primeira audiência. Com a petição inicial distribuída, o que é que você tem? Você tem que o juiz trabalhista recebe esta petição inicial diante de uma distribuição por sorteio, e nessa vara do trabalho acontecerão todos os atos processuais até o esgotamento dos possíveis procedimentos perante o juízo competente. Na verdade, quais são esses procedimentos? Um caminho enorme que vocês vão ver na íntegra no processo do trabalho. O que é que eu quero dizer na aula de hoje? Já fizemos uma petição inicial em que reclamante propõe, ex-empregado ou empregado, propõe uma reclamação trabalhista em face da empresa. Essa reclamação foi distribuída perante o juízo competente. Massa. Esse juízo competente, o juiz do trabalho, vai, então, realizar alguns atos processuais. Informação preliminar para você. Olha, lá no processo civil, você tem uma sistemática que é bem diferente do processo do trabalho. Quando nós distribuímos uma ação perante a vara civil, os autos são conclusos ao juiz e o juiz manda citar o réu para se defender em 15 dias, não é assim? E depois, sabe lá Deus quando, vai marcar a primeira audiência. No processo do trabalho, é o próprio setor da distribuição que cumpre esta notificação com efeitos de citação para o reclamado. Então, a reclamação trabalhista foi distribuída, o setor da distribuição, em 48 horas, encaminha essa notificação para os Correios. O Correio recebe, carimba lá a data da postagem, e da data dessa postagem, deve, em 48 horas, entregar essa notificação ao reclamado, para que a notificação cumpra, então, aquela finalidade de dar ao reclamado a ciência de que, em face dele, alguém distribuiu uma reclamação trabalhista. No ato da distribuição de uma ação trabalhista, a regra é que nós já temos, inclusive, a data da primeira audiência, exceto quando, excepcionalmente, não tem pauta disponível no sistema. Então, você que já teve essa rotina em prática 1 e 2 de juizados, aqui acontece muito semelhantemente ao juizado. Você distribui a ação e a gente já tem a data da primeira audiência. Vamos imaginar que hoje é o dia da primeira audiência. Olha, da distribuição do processo até a data da primeira audiência, o juiz do trabalho só vai ter contato com esses autos, portanto, se houver algum pedido de urgência. Se não tiver pedido de urgência, tutela antecipada, enfim, da distribuição da ação até a primeira audiência, o juiz do trabalho não vai ter nenhum contato com os autos.
Primeira audiência, o servidor da Justiça do Trabalho vai fazer um pregão convocando as partes para entrarem na sala de audiência. Então, as coisas acontecem mais ou menos assim. Audiência da 20ª Vara do Trabalho, audiência das 11h30. Isaura da Silva Santos e José Maria da Silva Cordeiro. Pronto. Aí as duas partes presentes adentram nessa sala da audiência. Lembrando que, se o autor injustificadamente não comparecer, o juiz arquivará o processo, extinguindo esse processo sem resolução do mérito. E se José Maria, reclamado, não se fizer presente, ele arcará com os ônus da revelia. Então, veja que aí eu tenho estas possibilidades. Se o autor não se fizer presente e se o réu não se fizer presente. Considerando que as duas partes estão presentes, o primeiro ato que o juiz vai proceder é perguntar às partes. Claro que o juiz vai cumprimentar todos. Bom dia, senhores. Bom dia, doutores. Se houver advogado, né? Lembrando que na Justiça do Trabalho nós admitimos o ius postulandi. Então, é possível que as partes estejam desacompanhadas de advogado. É possível a possibilidade de acordo, senhores? É a primeira pergunta do juiz. Há possibilidade de acordo? Daí a gente pode visualizar determinadas situações. Número 1, o preposto, você já viu lá do processo do trabalho, que não fez processo, vai escutar de mim agora. O preposto, pela reforma trabalhista, não precisa ser empregado da empresa. Pode ser qualquer pessoa, desde que tenha conhecimento dos fatos e, claro, tenha em mãos ali a carta de procuração, ou juntado ao processo, a carta de procuração. Carta de preposição. Essa carta de preposição vai dar poderes para que aquele preposto possa representar a empresa. O preposto, então, pode dizer, não, excelência, a empresa não oportunizou nenhuma proposta de acordo. Nessa hipótese, o processo seguirá o seu curso normal com os demais atos processuais. O preposto também pode dizer assim, excelência, tem possibilidade de acordo, a gente oferece R$5.000. Aí o reclamante vai analisar. Essa proposta é viável? É interessante para mim? Primeira hipótese, não, excelência, não aceito R$5.000. Também o processo seguirá seu rumo com os outros atos processuais. Mas o reclamante pode dizer R$5.000, aceito. Se ele disser isso, o juiz vai analisar, porque o juiz não está vinculado a homologar acordo nessa situação. O juiz vai analisar se essa proposta é uma proposta razoável, é uma proposta digna. Então, o juiz pode dizer, homologo o acordo por sentença e essa sentença de homologação de acordo será irrecorrível para as partes. Mas o juiz pode dizer, não vou homologar. Inclusive, isso está posto na súmula 418 do TST. É ato facultado ao juiz a homologação de acordo. Se, porventura, ele achar que a proposta de acordo diz respeito a algum direito trabalhista que é irrenunciável, que é indisponível, ainda que o reclamante queira aceitar o acordo, o magistrado pode, pela sua liberdade na condução dos atos processuais, se recusar a homologar esse acordo. Se o magistrado se recusa a essa homologação de acordo, o processo segue o seu rumo normal. Mas se o magistrado homologa, aí a gente tem a sentença homologatória de acordo, que faz imediata coisa julgada. Transita em julgado instantaneamente, e por isso nem cabe às partes interporem algum tipo de recurso. Trabalhamos com isso até aqui, isto é, com a possibilidade de um ex-empregado ou empregado propor ação trabalhista. Essa, inclusive, é
cerca da, sei lá, 95% das ações distribuídas perante a Justiça do Trabalho. Mas, a pedidos, inclusive de alguns alunos, eu trouxe aqui hoje uma outra espécie de ação trabalhista, cujo autor não é mais o empregado ou ex-empregado, mas sim a empresa. Estou falando da ação de consignação em pagamento. Olha, para você não se perder, nós já trabalhamos na prática com a petição inicial. Eu fiz aqui essa narrativa agora de primeira audiência. Nessa primeira audiência, se não houver acordo, os outros atos processuais acontecerão. Quais são eles? O reclamado vai juntar a sua resposta. A resposta pode ser contestação, exceção, reconvenção, já falamos tudo isso. E aí, depois da resposta, a gente vai para a audiência de instrução, que eu faço isso, inclusive, semana que vem, para que você enxergue aí esse passo a passo dos atos processuais. Só que para você não ficar pensando que a Justiça do Trabalho é um terreno que só serve para abrigar ações propostas por empregados em face dos seus empregadores, eu trouxe para vocês 2 modelinhos de ações de consignação em pagamento, em que o autor da ação é, portanto, o empregador ou ex-empregador, que propõe esta ação, chamada de ação de consignação em pagamento, inclusive. Eu coloquei eu incluí isso aqui no meu slide, que eu pedi para vocês assistirem uma audiência de ação de consignação em pagamento. E diante dessa rotina, né, que a gente não pensou viver, vocês provavelmente não terão essa oportunidade, e então eu resolvi falar aqui em aula das consignações em pagamento como mecanismos muito utilizados pelos empregadores, inclusive visando não serem condenados a pagar aquela famosa multa do 477 da CLT. Vocês lembram de Direito do Trabalho 1, que quando há a rescisão do contrato de trabalho, o empregador, e aí só vou falar diante da vigência da reforma trabalhista, o empregador precisa realizar o pagamento das verbas rescisórias e concretizar o termo de rescisão do contrato de trabalho nos 10 dias seguintes ao término deste vínculo contratual. Então, tem 10 dias para realizar a rescisão do contrato de trabalho. Essa rescisão não precisa mais ser homologada pelo sindicato da categoria dos trabalhadores. Antes da reforma, havia necessidade do sindicato dos empregados homologar a rescisão para aqueles trabalhadores que tinham mais de 1 ano de vínculo empregatício. Lembram? Agora, a reforma trabalhista dispensou a homologação dos termos de rescisão dos contratos de trabalho. Então, a própria empresa vai convocar o empregado, dentro desses 10 dias, é o prazo, para que possa realizar o pagamento das verbas rescisórias. Se não cumprir essa missão nos 10 dias, diz o artigo 477 da CLT, parágrafo 8º, o empregador pagará uma multa correspondente a 1 mês de salário do empregado, se deixar transcorrer esses 10 dias de prazo para o pagamento das verbas rescisórias sem ter feito. Só que muitas vezes, meus queridos, acontece o seguinte: a empresa liga para o empregado para fazer a rescisão. O empregado não comparece. Ou então, a empresa liga, marca a data para rescisão, o empregado até comparece, mas não aceita os valores que estão discriminados no termo de rescisão do contrato de trabalho. E a lei não quer saber. Seja se o empregado não compareceu ou se ele não aceitou, uma coisa é fato, é matemática até. Passados os 10 dias de prazo, se a empresa não realizou o pagamento das verbas rescisórias, o empregador deve arcar com essa multa correspondente
a 1 mês de salário que deve ser pago em benefício do empregado. Então, é aí que entra a ação de consignação em pagamento. Por quê? Vamos imaginar que a empresa convocou Antônio, empregado despedido, a daqui a 5 dias comparecer à empresa para receber as verbas rescisórias. E Antônio, no dia designado, não compareceu. Eu, como consultora empresarial, inclusive, digo isso às empresas: olha, marquem essas verbas rescisórias e convoquem os empregados num espaço de tempo que seja suficiente para, se for o caso, o advogado se organizar nessa elaboração da ação de consignação em pagamento. Então, você marcar para fazer essa rescisão no 9º dia do prazo, o cara não aparece. No dia seguinte, se essa ação de consignação em pagamento não tiver distribuída, você vai pagar a multa de 1 salário em favor do empregado. Porque a presunção é favorável a ele, não a você. Então, como consultora de empresa, eu digo logo: olha, vai despedir o empregado, marca a rescisão daqui a 5 dias. Porque se o empregado não comparece ou não aceita, tem aí, sim, até 5 dias para os advogados da empresa elaborarem a ação de consignação em pagamento e cumprirem esse papel perante a Justiça do Trabalho, tentando evitar o pagamento da multa do parágrafo 8º do 477. Imagine, a depender do salário do empregado, essa multa é 1 salário. Então, imagine um empregado que ganha 10 mil reais, a empresa vai ser punida pelo pagamento dessa multa correspondente a 10 mil reais, porque não realizou o pagamento das verbas rescisórias no prazo estabelecido pela CLT, a saber, 10 dias. Essa ação de consignação em pagamento é, portanto, uma ação proposta pela empresa autora, consignante, em face do empregado ou ex-empregado consignatário. Não fale consignado, não, porque consignado é o valor que se quer depositar. Consignatário é o beneficiário da consignação, que é o ex-empregado, ok? Então, a gente tem um autor empresa e o empregado, que é o réu, na verdade, o beneficiário da consignação em pagamento. Essa ação de consignação em pagamento tem, portanto, como objetivo requerer que o juízo autorize o depósito de determinadas parcelas que a empresa julga coerente para o pagamento das verbas rescisórias. Eu coloquei aqui, então, 2 modelos. Eu só vou conseguir te apresentar um modelo, mas eu vou ceder esse material. Inclusive, ainda que eu já tenha postado, não me lembro, mas ainda que eu já tenha postado esses slides, não vai constar esses slides de ação de consignação em pagamento. Muito sinceramente, eu acordei hoje, sei lá, 4h30, 5 horas da manhã, anexei esses modelos hoje. Então, eu vou repostar com o mesmo título dos slides, mas, sei lá, tinham 50 páginas do slide anterior, 50 slides, agora já tem 71. E eu vou sempre crescendo isso e fornecendo esse material também para você. Olha um exemplo aqui, esse exemplo não é meu, eu coletei, né, e coloquei aqui o endereço eletrônico onde está disponível esta petição. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara do trabalho da cidade X, São Luís. Aí, Lordran, que é a pessoa jurídica, né, com a sua qualificação completa, não vou ler para não perder tempo, daqui a pouco já acaba a nossa aula, daqui a 10 minutinhos, vem propor a presente ação de consignação em pagamento em face da senhora Maria Manguinha, com todas as informações da empregada, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Aqui a petição até chama de consignada, eu sou técnica demais, eu não gosto de consignada, eu uso consignatária. Tudo bem. A consignatária, Maria, aqui eu vou para um breve resumo dos fatos, ó. Foi admitida
aos serviços da consignante, que é a empresa, na data de 12 de setembro de 2014, exercendo as funções de costureira na unidade de São Luís, recebendo remuneração X. Em 11 de outubro de 2016, a funcionária foi despedida sem justa causa, mediante aviso prévio. Nesse tempo, antes da reforma trabalhista, lembra? Exigia-se a homologação pelo sindicato. Então, lá vem aí, continuando a narrativa. A homologação da rescisão foi designada para o dia 15 de outubro de 2016, nas dependências do Sindicato Obreiro, às 10 horas. Contudo, na data e hora designadas, a empregada não compareceu, deixando de receber os valores que lhes são devidos, assim como sua carteira de trabalho e previdência social e o seu aparelho celular, encontrada nas dependências da empresa. A empresa recebeu certidão de não comparecimento da empresa emitida, na verdade é da empregada, está até errado aqui, vou consertar e vou colocar adaptado. A empresa recebeu certidão de não comparecimento da obreira e essa certidão foi emitida pelo sindicato, caracterizando, portanto, a presunção de que a empresa se recusou a receber os valores, não é nem a empresa, gente, está tudo errado aqui, eu vou até consertar, que a empregada se recusou a receber os valores e os documentos que eles são devidos, uma vez que não justificou sua ausência nessa data designada para a homologação da rescisão. Por todo exposto, e buscando eximir-se da multa pelo atraso na quitação da rescisão laboral, prevista no artigo 477 da CLT, a consignante propõe a presente, ação de consignação em pagamento, oferecendo os seguintes fatos ou valores. Inclusive, até para eu não me esquecer, deixa eu já consertar aqui, não comparecimento, presunção de que a empregada, a ex-empregada, se recusou a receber o não comparecimento da obreira emitida pelo sindicato. Então, em função disso, a empresa propõe a presente ação de consignação em pagamento, oferecendo os seguintes títulos: aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, na hipótese lá, 36 dias do valor da diária de trabalho. Só para lembrar, essa petição aqui, ela é de antes da reforma trabalhista, poderia fazer assim esses pedidos sem a quantificação e juntar uma planilha de cálculo depois. Hoje, não esqueça, é necessário, é obrigatório que essa quantificação dos valores estejam aqui. Aliás, na própria ação de consignação em pagamento, não tem como trazer só isso sem dizer o valor que está depositando. Então, ele não colocou aqui, mas entenda que há uma planilha de cálculo informando esses exatos valores. Deixa eu ver, parece que alguém quer entrar. País. Pronto. Então, voltando, só para que vocês não tenham aí informação pela metade. Eu estou aqui nos pedidos, de uma ação de consignação em pagamento. Aqui, eu não estou com os valores indicados, mas necessariamente esses valores precisam constar dessa petição. Então, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 36 dias do valor da diária de trabalho, vírgula, no valor de X reais. Saldo de salário correspondente a 11 dias do valor da diária de trabalho, no valor de X reais. 13º proporcional, no valor de tanto. Férias proporcionais acrescidas do texto, no valor de X. A empresa também disponibiliza as guias para saque do FGTS recolhido, somado à indenização de 40%, já que fora despedida sem justa causa. Também, pelo caso concreto, a empresa disponibiliza a carteira de trabalho da empregada, que estava nas dependências da empresa, bem como o aparelho celular. Em face do exposto, requer seja recebida a presente ação, autuada e processada,
citando-se a consignada, eu prefiro a consignatária, para que, em dia e hora designados por Vossa Excelência, venha receber a importância a hora oferecida no valor de X reais, bem como os documentos devidos no ato da resilição contratual. E, por conta do caso concreto, bem como o celular e a carteira de trabalho da empregada que estava nas dependências do empregador. Requer que, ao final, essa ação seja julgada procedente, declarando liberada a empresa consignante de qualquer obrigação, afastando oportunamente a referida multa constante no artigo 477 da CLT, que foi aquela multa que eu citei agora há pouco, na verdade, quando eu comecei a comentar os motivos que justificam a propositura de uma ação de consignação em pagamento. Então, declarando liberada a empresa consignante de qualquer obrigação, afastada a referida multa do 477, arcando ainda o réu com as custas processuais e demais consecutários legais e honorários de advogado. Protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente pela produção de prova testemunhal, pericial, juntada de novos documentos, se for o caso, e depoimento pessoal da consignatária. Dá-se a causa o valor de X, termos em que pede e espera deferimento. Então, veja, é uma petição inicial, normal, simples, inclusive, mas eu preciso fazer um resumo dos fatos, dizer o motivo pelo qual a empresa não pagou a rescisão diretamente à empregada, e, inclusive, para evitar a incidência da multa prevista no 477, está propondo a presente consignação em pagamento. Até e exclusivamente com os fins de experiência prática, devo dizer a vocês que só tem sentido a propositura da ação de consignação em pagamento se ela for proposta dentro dos 10 dias. Não adianta você, como empregador, deixar correr os 10 dias, depois vai dizer que a empregada não compareceu, ou o empregado não compareceu para receber as verbas rescisórias, e, em face disso, você está propondo a ação de consignação em pagamento para depositar em juízo o valor devido a título de rescisão contratual. Não cola isso. Se fizer isso, o juiz vai te imputar, vai te condenar a pagar a multa do 477. Por isso que, quando eu comecei a minha fala, eu disse que o ideal, principalmente agora, em tempos em que não se exige mais a homologação da rescisão do contrato de trabalho no sindicato, que então a empresa marque com a empregada, sei lá, 5 dias, no máximo até 5 dias depois da extinção do vínculo empregatício, porque caso aconteça o que aconteceu aqui nesse caso concreto, que foi a empregada foi convocada para fazer a rescisão do contrato de trabalho, não compareceu. E como não compareceu ainda, dentro do prazo dos 10 dias, a empresa precisa propor a ação de consignação em pagamento, a fim de que não seja condenada a pagar a multa do 477. Porque, se fizer isso depois de expirado o prazo de 10 dias, o objetivo de afastamento da aplicação da multa do 477 perde sentido. Então, o juiz vai condenar a pagar. Dúvida, gente? Todo mundo entendeu direitinho isso aí? Todo mundo? Querem fazer algum tipo de pergunta? Para quem chegou depois, eu vi que Thaís chegou depois, Alfredo chegou depois, Marizane chegou depois. Eu falei, né, de mapa mental e do que a gente, dos atos que acontecem até a primeira audiência. Nessa audiência eu falei da possibilidade de acordo ou não, falei de apresentação da resposta, da defesa, e eu quis tratar aqui da ação de consignação em pagamento, considerando que muito provavelmente vocês não assistirão à audiência de consignação em pagamento. É um tema que, inclusive, vez ou outra cai na OAB como peça prático profissional,
E aqui, como a gente tem essa oportunidade, eu coloquei nos slides duas petições de 2 modelos de ação de consignação em pagamento. Eu vou ceder esses modelos para vocês, para que vocês tenham contato com essa possibilidade. E não pense que a Justiça do Trabalho é apenas um órgão jurisdicional para que empregado funcione no papel de reclamante. A ação de consignação em pagamento faz do empregado réu nesta ação de consignação em pagamento. Desde o início da aula eu disse que cederia esses slides, sim. Pronto? Tranquilo? Só em relação aos slides, eu sempre vou fornecer os slides, mas eu sempre também vou fazer crescer esses slides. Então, eu vou colocar à disposição de vocês, mas vez ou outra vocês vão ver lá, slides das aulas de práticas. Aí não pensa assim, já peguei esse slide. Não, pegue de novo, porque eu vou manter sempre o mesmo arquivo, mas eu vou ampliando a quantidade de slides, porque eu vou inserindo aí diversas informações que a gente vai trabalhando aqui na aula de hoje. Eu sou avessa a modelo, vocês sabem disso, mas eu também preciso ter a sensatez que, nesse momento de ensino-aprendizagem à distância, os modelos te ajudam bastante. Então, por isso, eu tenho, inclusive, trabalhado com modelos aqui na minha aula, para que você consiga perceber. E 50 minutos é um horário traidor de louco para mim, então, sem modelos, realmente fica complicado para que a gente possa fluir. Vocês podem mandar o mapa mental para a Viviane, não tem problema, ou para mim. As petições Vivi tem corrigido todas, mas o mapa mental, quem mandar para mim, eu também observo. Acho melhor mandar para a Viviane, porque ela controla tudo, ok? Esses slides serão, sim, sempre os mesmos da turma da noite, só que aqui a gente está lá na frente. E na turma da noite, uns espíritos malignos participaram das aulas nas últimas quartas-feiras, e aí o sistema não funcionou, a aula não fluiu, porque estava travando e cai e volta, é uma loucura. Por exemplo, na aula de quarta-feira agora, eu não sei se eu vou conseguir já chegar em consignação em pagamento, mas vocês já têm o link, tanto da aula da noite, quanto da aula da manhã. Os links serão sempre fixos, eu não vou mudar esse link. Então, quem quiser, pode ficar à vontade para assistir a aula da manhã e a aula da noite, principalmente quem quiser solidificar mais ainda esse conteúdo. O mapa mental é para mandar até hoje, e eu resolvi dar um presente para vocês. Eu não passei a atividade essa semana. Vocês vão ver que já está disponível o estudo dirigido, mas eu pedi que tão somente solidifiquem os conhecimentos que nós passamos até hoje e não estabeleci nova tarefa para entrega na próxima semana. Então, é uma semana que vocês vão se estruturar, né, para organizar a vida. Eu, inclusive, acabei de ver aqui no meu WhatsApp que eu tenho uma reunião, né, em videoconferência às 16 horas, com a reitoria para tratar das provas. Então, a gente deve ter essas informações nesses próximos dias. A reunião é hoje. Então, por favor, já vão estudando para depois não ficarem aí gritando por causa das provas que se aproximam. E aí eu resolvi pegar leve essa semana, não passarei a atividade de nenhuma disciplina minha, nem de processo, nem de prática, nem nenhuma outra que você possa fazer. Ok, meus amores? Um beijo especial, excelente semana, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens de carinho de Feliz Páscoa, que Deus abençoe todos vocês, obrigada pela paciência, pela compreensão e pela colaboração recíproca que vocês estão tendo nessa etapa, né, estranha para todos nós, mas necessariamente com a necessidade de encararmos isso e superarmos todos os possíveis obstáculos. Um beijo grande, até a aula de prática ou de processo, enfim. Beijo, beijo grande. Obrigada pelo carinho de vocês.